Finalmente, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania chegou aos cinemas, eu já assisti e vim aqui contar pra vocês. O filme vale a pena? A fase 5 da Marvel começou bem ou decepcionou? Tem cena pós-créditos? Vem comigo, fica até o final desse vídeo que eu te explico tudo. Fala, nerds! Eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E chegou o momento, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania foi lançado, esse filme que prometia apresentar de vez o grande vilão da fase 5 e fase 6 do MCU e começar essa nova era com a guerra multiversal. Então será que foi tudo isso? A Marvel acertou ou errou? O filme realmente entrega o que se propõe ou não convenceu? Eu já assisti numa sessão especial de pré-estreia e eu vim aqui comentar com vocês o que eu achei numa review sincera, uma crítica sem spoilers. Então, se você está me conhecendo hoje, não esquece, já deixa o seu like aqui embaixo se você também é fã da Marvel, assim como eu, e já se inscreve aqui no canal com o sininho ativado, que seu apoio é fundamental para eu continuar trazendo mais vídeos aqui para vocês toda semana. Eu conto com você, hein? Muito obrigado mesmo para cada um que faz isso. Muita gente esquece dele e não dá tanta bola, né? Mas se você parar para pensar, o Homem-Formiga é um dos personagens mais importantes da Marvel. Inclusive, ele vem antes mesmo da Marvel se chamar Marvel, porque um personagem ele foi reaproveitado pelo Stan Lee. E o personagem também, o Hank Pym, o Homem-Formiga original, ele foi um membro fundador dos Vingadores. E no cinema ele foi se tornando cada vez mais presente também ao longo dos filmes do MCU, desde o filme solo e participações em grandes eventos como Guerra Civil, Ultimato, e que ele tem um papel fundamental, inclusive, para apresentar o Reino Quântico. E para me preparar para esse filme, eu decidi assistir os dois outros filmes do Homem-Formiga para já ir muito mais na vibe desses personagens. Esses filmes que até que são legais, eles são mais isolados, descompromissados, não tem tanto impacto assim no MCU, e esse filme agora prometia, além de finalizar a trilogia do Homem-Formiga, realmente dar um impacto maior para o universo cinematográfico da Marvel. E isso com um conceito que foi explorado antes, que é o Reino Quântico, que é agora tema central nesse filme. O chefão da Marvel, o Kevin Feige, ele prometeu que esse filme ia ter sim um grande impacto, que ele é fundamental para essa nova fase da Marvel. Mas será mesmo então que eles cumpriram isso? Então, galera, sendo bem sincero, não foi dessa vez, porque esse filme, assim como os outros, ele não passa de mais uma aventura do Homem-Formiga, mas diferente deles, dos anteriores inclusive, eles até deixam de lado esse dilema familiar dos protagonistas para se focar até mais no vilão, que é interessante, mas ele está envolvido nessa trama mais genérica que não se aprofunda em praticamente nada. Claro, a apresentação do Kang, ela consegue ser boa, consegue ser plausível e a gente comprar a ideia dele na maioria das cenas. Mas, em geral, o filme parece que esquece os outros personagens, até o protagonista, para poder justamente a Marvel usar o Kang, já que ela não tinha interesse em contar nenhuma outra história do Homem-Formiga, ela podia usar esses filmes que nunca foram tão impactantes e mais descompromissados para poder apresentar esse vilão para a nova fase. E, inclusive, impulsionar mais o hype para esse filme, né? Tanto que esse filme tá com uma abertura muito boa em bilheteria, a gente não sabe se vai se manter, mas a verdade é que promete demais e não entrega tanto assim. E eu vou explicar aqui os motivos por que eu senti isso quando eu estava assistindo. Porque, sendo bem sincero mesmo, a sensação que fica é que o tempo todo eles precisam lembrar da ameaça iminente do Kang e como ele é perigoso e como ele será um grande vilão. Mas apesar de eu gostar do visual e da proposta e a boa atuação do Jonathan Majors, ele convence, eu acho que todo o roteiro erra bastante na questão dos diálogos e também na hora de gerar um conflito real entre o Kang e os heróis. Eu não senti muito peso e nem muitas consequências e, infelizmente, como tem sido em diversos filmes da Marvel, né? A gente não tá tendo tanta consequência, a gente não tá tendo tantos filmes impactando uns aos outros. A gente sabe como que eles se conectam, mesmo que de formas pequenas, a gente sabe que eles estão conectados, mas também não tem um grande impacto. E, mais uma vez, esse filme ele vem como para ser um grande impacto e eles não conseguem isso. A minha sorte é que o meu hype ele tava bem equilibrado, sabe? Eu não me decepcionei tanto assim, porque eu acho que eu já esperava um pouco disso, eu já baixei um pouco as expectativas, mas quem tá esperando muito, eu acho que é melhor abaixar um pouco, porque pode se decepcionar. Poderia ser um bom filme, talvez o melhor da trilogia, mas eu não sei se é o melhor, eu acho que talvez seja até o pior, ou disputando com o segundo de ser o pior filme, sendo que o diferencial desse filme é justamente que ele tem um vilão melhor que os outros, mas todo o restante eles esquecem, né? Porque, querendo ou não, eu gosto até dos personagens, eu gosto do Scott Lang, da família que ele tem ali, e eu acho que eles poderiam ter um bom desfecho, mas infelizmente a jornada deles não muda muito, não
não vai pra frente, sabe? Não tem nenhuma mudança, nenhuma evolução que a gente consegue enxergar tanto nos personagens. Eles têm algumas ideias interessantes sobre a motivação de cada personagem, mas eles esquecem isso no meio do caminho, eles não exploram. Por exemplo, a relação que estava sendo construída entre o Scott Lang e a Hope durante os outros dois filmes. Praticamente só é resgatada lá no final do filme, que nem parece que eles são um casal, mas no final do segundo filme ela tem um momento ali com o Scott no final que eles meio que voltam, e aqui nem parece que eles estão resolvidos de alguma forma, só no final que volta novamente. Então eles não dedicam muito tempo para os personagens e esse roteiro parece até apressado nisso, que ele quer que acabe logo e vem o próximo e vem a cena pós-crédito e vem tudo mais, que parece que o filme ele se limita só à cena pós-crédito hoje em dia, né? Então um bom exemplo disso é a Hope e o seu pai, o Hank Pym, que tá perdidaço no filme porque ele não tem muita função, ele vem depois só para trazer um recurso para ajudar na batalha, né? E é impressionante porque mesmo a Vespa, tendo o seu nome no título, ela é praticamente uma coadjuvante mesmo no filme, ela não tem muito papel, ela só está ali ajudando todo mundo. E eu não sei se eu tô sendo muito duro com esse filme, sabe? Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre a perspectiva que eu tenho pro futuro da Marvel, mas é justamente por isso, porque a fase 4 já foi totalmente divisiva, já teve filmes ruins mesmo acontecendo, e agora, nessa fase 5, a gente tinha a chance de realmente mudar os rumos e ter uma fase melhor, mas começando assim já não dá muito uma boa esperança do que tá por vir, né? Até porque mesmo se a Marvel, ela querer mudar agora, aceitar as críticas, como tem notícias falando que o Kevin Feige está querendo aumentar o espaço entre as séries, entre o lançamento, de lançar menos, eles já planejam tanto com antecedência que isso é bom e ruim, porque se eles fazem algo ruim, ou eles têm que regravar grande parte e mudar tudo de última hora, que é o que geralmente acontece também na pós-produção dos efeitos visuais, que ficam ruins, né? Ou a gente espera até 2025, 2026 para aí começar a ver os filmes melhorarem. Talvez eles precisam mesmo começar agora para os Vingadores não serem impactados e os outros filmes também, a gente já vai falar sobre isso. Então é mais por isso que vem essa minha dúvida, sabe? O que vai ser do MCU daqui para frente? Porque eles estão apresentando esses novos personagens, às vezes com séries, filmes não tão legais e tal, e eles precisam desses personagens para fazer uma nova equipe de Vingadores, e entre eles a Cassie Lang, que tá no filme, a filha do Homem-Formiga, com certeza ela deve fazer parte dos Jovens Vingadores, como é nos quadrinhos também. E agora que ela já está crescida e ela é um dos destaques do filme, ela tem um papel razoavelmente importante, porque, querendo ou não, é ela que acaba levando eles para o Reino Quântico com o Hank Pym, isso já foi mostrado no trailer, inclusive, mas ela não vai muito além disso, sabe? Porque toda a ideia dela de querer ajudar as pessoas, desabrigadas, tudo mais, que vocês vão ver lá no filme, não é bem explorado. Eles esquecem também disso e a forma deles de concluir tudo isso é a despedida que ela tem lá em certo momento e também o discurso que ela tem, que, meu Deus, foi muito frustrante, não só mais ridículo que aquele discurso daquele menino lá em Adão Negro, em Kahndaq. Vocês lembram desse discurso? Quem assistiu sabe do que eu tô falando, só que aqui ela fala com mais empolgação, mais imponência, diferente daquele garoto, né? E aqui a Janet Van Dyne, a Vespa original, é outro exemplo interessante sobre os personagens desse filme que tem mais destaque, né? Já que a gente não viu muito dela depois dela sair do Reino Quântico no filme anterior, mas mesmo a atuação da Michelle Pfeiffer ser competente, a importância dela, vamos falar a verdade, foi mais para ligar o vilão com a história, porque até esse drama entre eles não é tão aprofundado assim, esses segredos que ela tinha do passado dela de lá, é mencionado algumas coisas, algumas até desnecessárias, e depois não voltam nisso, sabe? E serve mais para ligar com o vilão e de forma previsível até. Os segredos dela não me surpreendeu em nada, porque a gente já tinha especulado aqui e eles não inovam muito nisso, é muito simples tudo que acontece, só para ligar as pontas do roteiro, as pontas soltas do roteiro e partir para a próxima. E nessa questão também de segredos mal desenvolvidos, a gente tem junto a isso outros personagens lá do Reino Quântico, né, que ela conhecia e que foram super mal aproveitados, como o Kryler, vivido pelo Bill Murray, que tem uma ligação ali na história, mas ele só serve também para gerar um ponto de interrogação sobre os segredos da Michelle Pfeiffer que vão levar até o Kang e também vão levar num conflito ali que não é explorado em
então eles deixam essas coisas no ar. E isso é tão verdade que depois dessa aparição do Bill Murray, eles praticamente esquecem o personagem. E tipo, nem é spoiler exatamente, porque ele nem acrescenta em nada na história, e vocês vão sacar o que eu tô falando. Se vocês forem assistir, se vocês não assistiram ainda, percebam isso. Se vocês já assistiram, vocês não perceberam, vocês devem estar se ligando, que depois eles simplesmente esquecem ele. Então, mais uma vez, parece que a gente só tem facilitações e conveniências no roteiro para conseguir fazer a história andar, além de ser muito previsível, como eu falei, né? Diálogos, cenas sem inspiração em um micro-universo como o Reino Quântico, que poderia gerar um filme bem diferente que a gente está acostumado a ver na Marvel, né? Mas, mais uma vez, essa tão falada fórmula Marvel volta aqui para prejudicar o filme, né? E falando agora, então, dos efeitos visuais. A Marvel errou nos efeitos visuais desse filme? O CGI é bom ou ruim? Bom, em alguns momentos, assim, eu estranhei a física dos personagens, o fundo dos cenários também, principalmente, quando os personagens dão saltos, voam, e algumas criaturas do Reino Quântico também. Claro que eles devem ter tido pouco tempo de novo para fazer esse filme, as equipes de efeito visual. Se você reparar no fim dos créditos, o tanto de VFX, de empresas de VFX que tem para fazer os efeitos, mas mesmo assim tem algumas cenas que gera aquela estranheza e você sente que é muito superficial, sabe? O Reino Quântico é muito interessante, o conceito, mas é bem superficial. Algumas cenas, dá pra ver, você não acredita tanto naquele mundo também, entendeu? Você não gera tanta conexão com ele, mas com o tempo começa mesmo a cansar de você ficar lá no Reino Quântico. Eles só resolvem ali da forma mais básica possível, já vão pro Reino Quântico, e o núcleo dos guerreiros que a gente encontra lá, do povo do Reino Quântico, também é muito subaproveitado. Todo esse lance de motivação deles é meio que deixado de lado. E claro, outra questão também, que eu que revi os filmes do Homem-Formiga recentemente, a gente sabe que esses filmes eles têm bastante humor, e esse aqui até que tem menos, mas novamente aqui, assim como o segundo errou bastante nisso, esse filme tem aquelas piadas bem forçadas nos filmes da Marvel, e cenas que saem muito do tom, ainda mais quando a gente tá num diálogo que era pra ser super sério, uma conversa ali que envolve o destino dos personagens. Parece que a Marvel não aprende mesmo, porque do nada eles sempre têm que parar no meio da cena para fazer uma piada e tirando todo o impacto que poderia ter. E falando sobre sair do tom, eu preciso mencionar o MODOK, que já tinha aparecido no trailer e a gente viu que seria interpretado pelo Corey Stoll, que é o Darren Cross, o Jaqueta Amarelo lá no filme, no primeiro filme do Homem-Formiga, ele é o vilão lá. Isso já tinha sido confirmado, né? Ele foi sugado lá no primeiro filme, a gente achou que ele tinha morrido e aqui eles reaproveitam ele. É outro ponto muito negativo também, sério, galera. Eu não ligo muito pro visual bizarro do MODOK, eu acho legal os personagens reagindo a isso. Nas HQs também é assim, é completamente bizarro, bem exagerado mesmo, aquela cabeça gigante com os bracinhos, né? Então é muito bizarro de ver nas HQs e aqui também. Mas eu acho que se eles deixassem assim, poderia até funcionar, mas o problema é que todas as cenas dele, praticamente, eu não sei se tem uma, que não é exagerado demais no tom também. Se eles só reagissem, fizessem uma piada sutil para aliviar aqui, deixar mais normal essa situação absurda, já seria bom. Mas eles estendem demais, fazem um mini arco para ele ali que não funciona em nada e só desperdiça tempo de tela. É muito esquisito o papel que ele tem não tem papel nenhum, né? Eles só colocam ele nesse filme, imagino, porque eu acho que ficaria menos estranho colocar ele no Reino Quântico, onde já é tudo bizarro, do que se ele fosse na Terra, né? Enfim, a questão é que ele não serve para nada na história, além de ser um vilão genérico que eles vão enfrentar ali, vai dar um mínimo de trabalho possível, mas que nem precisava estar no filme, né? Inclusive com uma cena final que eu só conseguia ficar olhando e pensando: nossa, que ridículo. Porque, para resumir, é isso. A história acabou sendo bem fraca, sem empolgar tanto, sem dar um peso que era necessário, como eu disse. Todo humor forçado quebra o ritmo do filme, que já não tem uma estrutura bem feita. E não consegue manter a imersão e o interesse, tanto que eu vi pessoas dormindo na sala do cinema. É sério isso. E o Reino Quântico, ele começa, depois de um tempo, toda essa situação começa a cansar, né? Então eu acho que não sou só eu, né, que acho que esse filme ele é assim, apressado demais, mas ao mesmo tempo ele não consegue manter as coisas interessantes e deixa o Reino Quântico começa a cansar a determinado ponto. Eles não exploram o potencial dessa ideia, não exploram o potencial da proposta e tudo ali começa a cansar e parece que a própria Marvel sabe disso e ela só quer partir para a cena pós-crédito e pro próximo filme, pro próximo e pro próximo. Então eu sei que parece que eu odiei o filme, mas é porque ele realmente não acrescenta muito, né? É mais genérico, ele só apresenta o vilão que vai ser importante ainda nos futuros filmes e não dá nenhuma jornada para os outros personagens. É tudo muito jogado, é muito tudo
feito de qualquer jeito, sabe? Só para ligar uma história, apresentar um vilão ali, apresentar o conceito de novo que podem usar depois. Para efeito de comparação, eu acredito que esse filme não é tão ruim como Thor, Amor e Trovão, não é que nem Viúva Negra, Capitã Marvel ou as séries da Miss Marvel, da Mulher Hulk, que realmente me decepcionaram bastante, mas sem dúvida, infelizmente, eu falo isso com realmente o coração meio tipo, o que vai ser da Marvel a partir de agora, porque não foi um bom começo para a fase 5, sabe? Então eu não consigo sentir outra coisa que não seja isso, sabe? A verdade é essa, pra mim, pelo menos foi o que eu achei, eu não sei vocês, mas que não passa mais de um filme genérico de herói, que prometeu muito, tinha potencial, mas desperdiça tudo, apenas se focando em apresentar o grande vilão que o Kang vai ser ainda, que nesse filme ele nem é tão bem aproveitado assim, mas esquecendo de finalizar bem a trilogia do Homem-Formiga, talvez dando o melhor filme dos três, e eles não conseguem concluir isso direito. E o que mais me preocupa agora em diante, como eu disse lá no início, sobre o futuro mesmo da Marvel, é que quem escreveu esse filme, o Jeff Loveness, vocês não devem conhecer ele pelo nome, mas ele escreve o Rick and Morty e ele foi contratado aqui para fazer o roteiro desse filme. Mas o problema é que ele já foi contratado também para escrever o roteiro de Vingadores Dinastia Kang. Então a gente precisa torcer mesmo para eles conseguirem mudar os rumos a partir de agora, para isso não prejudicar lá no futuro, né? Que eles vão planejando com tanta antecedência, mas eu espero que eles vejam o resultado dos filmes agora, a recepção das pessoas, para eles conseguirem mudar a tempo antes que seja tarde. Com menos séries e filmes em produção, tudo ao mesmo tempo, para dar tempo de se dedicar mais, para voltar por cima, dar a volta por cima, como foi o auge do MCU lá no fim da fase 3. E lembrando que o filme tem 2 cenas pós-créditos, uma no começo e outra lá no final, então vale esperar até o fim, porque vai por mim, realmente é bem importante para o futuro da Marvel. Mas claro, um filme não é bom apenas pelas cenas pós-créditos, né? Só isso não dá para salvar um filme. Então me diz aí, você concorda com tudo isso que eu disse? Se você já assistiu, era mesmo o que você esperava ou você se decepcionou, assim como eu? O Kang vai ser o grande vilão que eles prometeram? Então já comenta aqui embaixo e já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal com o sininho ativado se estiver conhecendo pela primeira vez, que eu vou trazer um vídeo comentando as cenas pós-créditos e também revelando, dizendo todos os detalhes, explicando elas detalhe por detalhe de quem aparece inclusive nessas cenas, então vocês não podem perder, então já se inscreve aqui com o sininho ativado que aí você fica ligado em tudo. Enquanto isso, confira esses 2 vídeos que eu separei, eu tenho certeza que você vai curtir. É isso aí, valeu, falou e até mais.